Bom dia a todos. Na suficiência do nosso Yahushua, né? Na nossa fonte de vida. Eu ia fazer esse vídeo ontem e hoje um vídeo, mas não deu para fazer ontem. E eu vou fazer esse vídeo, fazer o vídeo que eu disse que ia fazer ontem, vou fazer hoje pela manhã e mais tarde eu faço o outro vídeo, né? O outro vídeo sobre a live sobre Yahushua. Esse vídeo aqui eu falei que ia fazer há um bom tempo, né? Há bastante tempo e não deu para fazer este vídeo, né? Bom dia, Nádia. Na suficiência do nosso Yahushua. Bom dia, Cleide. Bom dia, Caio. Então, eu vou fazer esse vídeo, né? Vou fazer essa live. Fazer essa live aí sobre os rios ocultados em Jerusalém. E o livro é este aqui, ó. O livro desta live é este livro aqui, muito interessante, né? Por sinal, bastante interessante este livro, muito interessante, né? Não há dúvida. E o nome do livro é Estudos em História Colonial, a Baía de Todos os Santos e outros espaços luso-americanos e outros espaços luso-americanos. Esse livro aqui é muito interessante porque ele é feito por uma universidade, né? São vários, são várias pessoas aqui que universidade são várias pessoas, né? Que produziram esse livro, né? Com certeza vários professores, né? Aí tem aqui Universidade Estadual, não, acho que é Universidade Estadual FC, né? Deixa eu ver aqui, Universidade Estadual Feira de Santana. Quem produziu esse livro aqui foi a Universidade Estadual Feira de Santana, né? Tem reitor aqui Evandro Nascimento Silva, vice-reitora Norma Lúcia Fernandes de Almeida, e tem os colaboradores, né? Nós temos aqui, né, vários conselhos do conselho editorial, né? Vários colaboradores. Então, repetindo aí, livro em Estudos em História Colonial, a Baía de Todos os Santos, o nome do livro, e outros espaços luso-americanos. Olha só a foto, né? A foto desse livro aqui. Olha que coisa interessantíssima na foto desse livro aqui. Aqui tá como Adriana Dantas Reis e Caio Fernandes, né? Adam, organizadores, né? Mas olha que foto. Quando eu vi esse livro, olha que foto interessante, gente. Olha que foto interessante aqui, ó. Muito interessante a foto deste livro. Muito mesmo. Muito interessante aqui a foto desse livro aqui. Olha que interessante. Olha que interessante aqui, ó. Muito revelador, né? Muito revelador esse livro aqui. Então, neste livro aqui, né, ele vai falar, né, e narra alguns trechos aqui muito interessante,
neste livro, narra muitos trechos interessantes nesse livro aqui sobre, sobre Jerusalém, dentro desse livro, para você ver que não é só a gente, né, que, que tem no canal, não é só eu, Rondinei, não, e o Antônio Carlos e outros irmãos, né, bastante, né, que sabemos que o Brasil é Jerusalém, né? No livro A Criação do Universo de Melquisedeque é bastante interessante, né? Nesse apócrifo, que ele fala que o próprio Lúcifer, né? Ele contempla Jerusalém com sua vastidão, né? Ele sente inveja, né? Né? É uma questão de inveja, uma questão de uma questão de, né, já era um princípio aí da sua arrogância, né, que o Lúcifer fez, né? E teve um irmão aí que mandou para mim no WhatsApp, disse que não queria mais conversa comigo e tal, porque a gente estava lendo livros mentirosos e tal. Isso é sempre a mesma história, né? Sempre a mesma história, que a gente vai se deparando, né? Se deparando aí. É, então é sempre a mesma história. Então muitos, né? Yahushua disse que vós sereis odiados por povos e nações, né? E por causa do meu, né? Por causa do nome de Yahushua, né? Essa semana aí Rondinei fez uma live aí muito interessante e o irmão Antônio Carlos, né? Lives muito interessantes, né? Em que a qual ele menciona, né? Várias passagens, né? Que aqui é Jerusalém, né? O próprio Yahushua é o próprio Yahoo, né? Isso aí também é uma verdade que foi ocultada. O sistema coloca uma dualidade, né? Coloca uma dualidade aí nessa, né, na questão, né? De Yahushua, né? Que é Yahushua, né? Quer dizer, Yahoo salva, né? E a nossa fonte de vida ele revela, né? Algo interessantíssimo naquele livro, que mesmo que todos me traiam, né? Mas ele cumprirá a promessa que nós vamos entrar no paraíso. Nós vamos retornar ao paraíso. Isso aí vai ser um assunto para a live de mais tarde, né? Então vamos lá. Começando aqui o livro aqui, tem tem uma página interessantíssima aqui neste livro. Uma página muito interessante aqui nesse livro. E nesse PDF, né? Página 156, muito interessante mesmo. Eu não vou narrar, não vou narrar toda a página, né? Mas aqui é como se fosse, aqui é um diálogo, né? E esse livro aqui são documentos de pessoas, né? Da época do Brasil colônia em Salvador, que é falado nesse livro aqui. Ele diz assim, página 156, ó, não resta dúvida de que se trata de uma pessoa abastada e bem posicionada na hierarquia social da vila de Alcântara, pois além de ser filiado à Irmandade das Almeze, a dos lugares santos de Jerusalém, das quais participavam outras figuras importantes. No lugar de João
Teófilo desejava ser sepultado numa tumba, que confraria mantinha no interior da igreja matriz de Nossa Senhora do Carmo. Dentre as pessoas de confiança, João Teófilo renomeou o moço José Bruno de Barros, a quem havia criado a sua casa como primeiro testamenteiro, e em segundo lugar pediu que o reverendo Padre Manuel de Souza que lhe fizesse essa mercê por serviço de, aí tem aqui, Deus. Todavia, era para José Bruno que o testador depositava toda a esperança num cumprimento de suas últimas vontades. Então, este livro aqui é um é um fala num testamento de uma pessoa ilustre, ilustre socialmente, e em que ela reivindicava no próprio testamento que ela tinha que ser, eles tinham, ocultamente ele tinha que ser, ele era de uma irmandade, é lógico, sociedade secreta, e ele queria que fizesse uma tumba para ele quando ele morresse, Aqui tem várias histórias aqui dentro, nesse contexto, que ele queria ser enterrado em Jerusalém. E ele apontava Jerusalém como Salvador, todo o Brasil e Minas Gerais. E esse próprio livro aqui, ele é muito interessante porque ele tinha tem um mapa dele geográfico dos rios que vinham até o Nordeste, Então esses grandes cânions que tem quando a gente viaja, pelas as estradas, você vê os grandes cânions, Aquilo ali tudo era rio que vinha para o Nordeste. O Nordeste não era seco como se foi falado, O Nordeste não era seco de jeito maneira, pelo contrário, o Nordeste era muito vivenciado, por vários rios. E esse essa página aqui, ela e esse livro aqui, ele fala sobre isso, É muito interessante porque ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso. Deixa eu mudar aqui, colocar em outra página aqui. Vem aqui. Tem a página aqui 159, que é também interessante, Interessante que eles tratam a linguagem aqui como cativeiro, prisão. A prisão ele trata como cativeiro dos pretos aqui, nitidamente, Nitidamente eles eles sabem, que quem são os pretos, da Bíblia, e eles falam nitidamente essa informação. Página 159, tá? Deste livro aqui. Deixa eu ver aqui outra parte interessante aqui.
Tô procurando aqui a página, tá? Um momento só que eu tô procurando aqui. Uma página interessante aqui. Vou ver aqui se eu ver ela aqui. O celular é muito pequeno, aí é muito ruim a leitura. Tem uma parte interessante aqui que narra o seguinte, ó. Cosma tinha origem semelhante à de Luzia. Era filha da falecida escrava Cecília e por isso foi declarada forra e livre de toda e qualquer pensão de cativeiro pelo amor, aí tem aqui de Deus, né? Igualmente condicionada ao casamento com pessoa livre e capaz estava o recebimento dos seguintes bens. Aí tem aqui a relação de bens. Uma coisa interessantíssima realmente o cativeiro dos hebreus, né? Deuteronômio 28, né? Isaías, não foi fácil esse cativeiro, porque as pessoas foram realmente, Jerusalém foi assolada. E as pessoas, né, tem um livro lá, Sai Dela Povo Meu, né, um livro em inglês, que ele é muito interessante, que tem uma parte que fala que as pessoas, né, citam as pessoas também como, as pessoas também será, né, como uma Jerusalém reformada, né, renovada. E esse cativeiro, ele é uma coisa muito, foi uma coisa muito cruel, porque as pessoas não, né, mesmo quem era escravo não podia casar com outra pessoa, com outras pessoas e com o próprio hebreu. Os hebreus não podiam casar durante esse Jerusalém colônia aqui. Não podiam casar, né? Só podia casar se fosse livre, né? Alforriada. Então, o assolamento de Jerusalém, a gente já fez bastante lives, né, sobre Jerusalém, e teve umas pessoas que disseram, né, Jerusalém, gente, está pisado até o tempo dos gentios se completarem, que é Brasil, América, não há dúvida. Jerusalém é pisada por chacais. Teve umas pessoas que inocentemente, né, precipitadamente, disseram que o Brasil não tem chacal. Gente, o maior chacal do Brasil chama-se, pode pesquisar aí, lobo-guará. Agora pesquisa de onde é que o lobo-guará ele reside. Pesquisem na internet onde o lobo-guará reside. O Brasil está pisado, está pisoteado, está assolado até que os tempos dos gentios se completem. E morada de chacais e demônios e chacais, né? E chacais foi um termo referente, né? Referido, né? A que estava Jerusalém. Pode pesquisar que o lobo-guará, a região que o lobo-guará habita tradicionalmente, vocês vão ver que a Bíblia fala. O lobo-guará é um chacal. O lobo-guará é um chacal. Tanto é que quando eu era criança, minha avó falava muito no lobo-guará. E hoje eu entendo porque o que esse lobo-guará, né, representa. Agora, deixa eu ver a parte interessante aqui, né, que fala, deixa eu ver aqui, no mapazinho aqui dos rios que foram soterrados aqui. Eu tô com um celular menor,
Aí fazer isso aqui é um documentário esse livro aqui, gente. Pesquisa da Universidade Federal de Feira de Santana, né, mostrando que o Brasil é Jerusalém. E eles sabem disso, eles colocam nos livros. Essa verdade não tem como ocultar. Não tem como ocultar. Se você chegar hoje com toda categoria de linguagem, né, com toda elegância de linguagem, e perguntar, né, a alguém que está dentro do sistema de maçonaria, é um sistema também, né? Por isso que a Rocha diz: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. E perguntar se o Brasil é Jerusalém, eles, você conversando, né? Conversando num bate-papo, eles não vão negar, eles não vão negar, não tem como, eles não vão negar, né? Eles não vão negar. Deixa eu procurar aqui um mapa aqui, tá? Dos rios que foram soterrados, né? Deixa eu ver se ele tá diferente aqui. Não, deixa eu ver aqui. Eles não vão negar, né? A não ser que a pessoa que queira vá brigar e tal, aí tudo bem, né? Mas no caso contrário, você conversando mesmo, investigando, né? Que é a grande realidade. Ó, e deixa eu ver aqui. Olha só que coisa interessante, né? Que vocês vão ver aqui. Ilha de Taparica, Taparica, né? Ilha de Taparica. Em 1648, na Universidade de Leiden, né? Olha só aqui, Baía de Todos os Santos, ó, quando tinha a muralha de Jerusalém, olha só aqui que coisa interessante nesse livro. Daqui a pouco eu vou achar a página achar a página do rio, tá? Dos rios soterrados. Olha só que coisa interessante aqui, ó. As muralhas também em Salvador, as muralhas de Jerusalém, ó. As muralhas de Jerusalém. Olha só que coisa interessante, ó. São vários livros que mostram que realmente o Brasil todo é Jerusalém, porque ele tinha muralhas nas cidades. É impressionante, ó. É impressionante. Olha que coisa fantástica. É impressionante. Vou continuar aqui, vou achar. Isso, documentários, tá, gente? Documentário. Isso aqui é um documentário. A Universidade de Feira de Santana fez esse documentário em livros, né? Eles não falam abertamente, mas fez em livro, né? E aquela questão, né? Ninguém é obrigado a aceitar o que a gente fala, de maneira alguma. Todos temos o livre arbítrio, porém alguns, né? Como eu estava conversando com os irmãos, alguns, né? Eu posso me considerar que eu não tenho um livre arbítrio, porque a minha escolha, né, desde o princípio foi Yahushua. Essa é que é a grande questão. A minha escolha desde o princípio foi Yahushua e sempre será. Então, para algumas pessoas não tem livre arbítrio. A gente já escolheu Yahushua desde o princípio, né? Não é qualquer um que consegue encontrar essas informações. Para vocês verem que são vários livros que nós temos, né? Até pessoas que estão dentro dessas faculdades não sabem desses livros. Só uma cúpula que sabe. Nós temos vários irmãos pesquisando hoje dentro das universidades, estão fechadas, né? E quem está no sistema sabe essa verdade, não tem como mais ocultar essa verdade, não tem como mais.
né? Não tem como ocultar essa verdade. Deixa-me ver aqui a página dos rios. Esse livro aqui são 380 páginas. 380 páginas. Para você ver que não é a gente que está falando de boca para fora, né? Não é a gente que está falando de boca para fora. Então, quando for ler esse PDF, pega as páginas aí interessantes que a gente está falando aí, né? Fica gravado aqui, é só você ir lá e buscar. Deixa-me ver aqui a página dos rios. Aí a gente entende porque a história toda foi ocultada. Aqui, ó. As muralhas de Jerusalém, Rio de Janeiro, gente, aqui, ó. Rio de Janeiro, ó. Para você ver que tá dentro do livro aqui, ó. Tá aí, ó. Rio de Janeiro, ó. As muralhas de Jerusalém, Rio de Janeiro. O Ezequiel tinha colocado uma página assim, e eu estava procurando um livro e encontrei nesse livro aqui, ó. Outro livro, né? As muralhas do Rio de Janeiro, de Jerusalém, ó. Yahushalaim, né? Yahushalaim, ó. Nossa língua ainda tem vestígio do hebraico. Essa língua portuguesa que a gente fala ainda tem vestígio do hebraico. São as linguagens que não vão para o mundo acadêmico. Eu estava conversando aqui com alguns irmãos, né? E a palavra, por exemplo, quando a gente fala caminho, né? Caminho, né? Vem da palavra Yahudim. Em hebraico, Yahudim a pronúncia é Yahudim mesmo, né? É Yahudim mesmo, Yahudim. Yahudim. Então, em hebraico é isso mesmo. A fala, né, do Nordeste, ela conserva muitas palavras do hebraico. Tanto é que, não de acordo com a norma do sistema, norma culta do sistema, mas quando as pessoas falam caminho, né, devagarzinho, então esse in, né, sem ser o caminho, esse in, né, caminho, né, um bocadinho, esse in, ele vem do hebraico. O hebraico deixou vestígios, né? Porque quando as pessoas começaram a fazer a transição para não falar mais o hebraico, na força, né, na opressão, então esse hebraico ele ele não se perdeu 100%, mesmo a gente falando a língua portuguesa, mesmo a gente falando a língua portuguesa. Deixa eu procurar aqui o mapazinho do rio. Opa, deixa eu ver se é esse aqui. Passei rápido. Então é um mapa realmente. Deixa eu procurar ele aqui. É um mapa muito interessante. Então eles tentaram acabar com a história, né? Quem está aí no poder, né? E hoje não tem mais força, né? Não tem força. Nós estamos realmente no momento exato que Yahushua está próximo, né? De nos revelar a verdade. Aqui, ó, o mapa, encontrei aqui, ó. Deixa eu ver qual é a página aqui logo, para ficar registrado. Página 312. Ó, página 312. Tá escrito assim, ó, redes fluviais que alimentavam o trânsito entre as capitanias de Minas e da Bahia. Pô, é Minas Gerais por quê? Por causa das minas de ouro. Então, as minas de ouro era o nome que tem na Bíblia lá, Minas do Rei Salomão. Lógico, por isso que tá na cara, né? Tá na cara, né? Bahia, né? A palavra Bahia, né? Vem de quem? Iá, né? Isso aí tá na cara, né? Eles não conseguiram tirar toda a história 100%. Ó, então essa página aqui, 342, aqui, ó. Eu não sei se dá para ver direito aí, pelo celular aqui não dá para ver, né? Mas você vê que tá escrito aqui em cima, ó. Tá escrito aqui em cima, ó.
os rios fluviais, ó. Tudo isso tinha no Nordeste e foi destruído, né? Foi destruído para ocultar a verdade. Ó. Tudo isso aqui tinha no Nordeste, ó. Foi destruído para ocultar a verdade. Olha só aqui, ó, mapas fluviais. Deixa eu virar um zoom aqui, botar um pouquinho melhor para ver se, ó. Tudo isso foi ocultado aqui, ó. Então o Nordeste não era seco do jeito que se fala, não. Isso aí foi de propósito. Eles mataram os rios, né? Mataram os rios, né? Para que as pessoas não conhecessem a história. Então, os apóstolos, né? Os mensageiros de Yahushua, eles andavam o Nordeste todo, né? Todas as cidades. Aqui mesmo, aqui onde eu estou, aqui no Piauí, a cidade é fria. E eu não sabia por que era tão fria. Passa um rio, né? Passa um rio aqui atrás da rodovia, né? Passa um rio e esse rio ele ele deixa a cidade à noite fria e amanhã também super fria. É incrível. Sem contar que o maior lençol freático de água mineral do mundo está aqui no sul do Piauí. Gente, maior lençol freático, maior solo, o solo de maior abundância do mundo de água mineral está aqui no Piauí. Cavou o solo aqui, água mineral. Na cidade que eu estou, tem uma parte da cidade que é toda água mineral. A gente pega gelo, joga dentro de algum recipiente e a empresa faz o que? A empresa ela faz a análise da água, né? É bem rigoroso aqui. Faz a análise da água e e leva para a empresa, né? Da torneira mesmo, tal, e água mineral. Quando a gente tá com pressa, abre a torneira e pum, bebe a água mineral, água mineral, 100% mineral. Uma coisa incrível, né? Incrível, 100% mineral, né? Então, a gente pesquisando, né? E aqui e na cidade que próxima aqui onde eu estou tem um museu, o qual quando eu tiver um certo tempo, né? E quando tiver aberto, eu vou fazer umas pesquisas nesse museu, né? Eu vou fazer uma pesquisa nesse museu, né? Porque a gente vai descobrindo as coisas, né? Você viu na live que a gente fez, eu fiz o Rondinei aí, na última live, né? Na penúltima live, a gente encontrou, né? Eu pesquisando encontrei num livro antiguíssimo, a relação de Nataniel, né? Profeta Nataniel, com a liteira, né? A liteira. Deixa eu tirar aqui essa parte. Com a liteira. Então a gente percebe claramente que é só procurar que a gente acha as informações, né? Que a gente acha as informações. Aí você vê aqui, na live desse livro que eu fiz aqui, né? Rosário da Ilusão, né? Você vê que sempre tem um barco português, etc, né? Um barco dos invasores, ó. Esse livro aqui é ótimo, esse livro. Então tem muita informação, né? Sobre Jerusalém mesmo, também, né? Já é mais outro livro. E aqui ele tem uma coisa interessantíssima, né? Que diz assim, em porém agradável, cadê? Na estrada, o trote dos escravos, né? O trote dos escravos na liteira, né? Eles andando, né? Na liteira, né? Que é aquela a cadeirinha, como diz o nosso irmão Gil, né? Erguia a poeira, né? Erguia a poeira. Cadê? Erguia a poeira, cadê? Erguia a poeira. Era, porém, agradável ao deixar Jerusalém tão
tão pedrenta e seca, né? Pedrenta e seca. Repousar o olhar nos arvoredos das quintas, olha só, do cedron, quer dizer, quintas de cedro, né? Essas árvores gigantescas eram cedros, né? Acurvadas oliveiras, né? Palmeiras e etc. Aqui, onde eu estou aqui trabalhando, as palmeiras elas surgem do nada. Eu perguntei, e essas palmeiras aí? Alguém planta isso aqui? Não, é nativo. Nativos, brota do nada, brota as palmeiras. Você vê que é tudo verdinha, né? E é uma espécie de coquinho, né? Que nasce nela, e imensa, imensa mesmo. É uma vastidão imensa. É uma vastidão imensa. Então, esses vestígios, né? Eles têm em vários livros, né? Em vários livros que a gente encontrou sobre Jerusalém. Olha que coisa interessante aqui nesse livro aqui do Rosário. Ó, o grito passou, Faraó ergueu-se e disse a Moisés e a Arão: saia do meio do meu povo. A história realmente ela foi muito mudada, né? Foi muito mudada, foi ocultada demais. Na realidade, tem um contexto aí, né, que a gente percebe quando a gente vai ler. Então diz assim, olha que contexto que a gente entende aqui, ó. O grito passou, o faraó ergueu-se e disse a Moisés e a Arão: saído do meio do meu povo. Faraó grita, para servir ao Eterno. Veja que o próprio Faraó sabia. Então aquela questão de que eles falam lá, eu sou, que não, eles sabiam, o Faraó sabia o nome de Yahushua. Todo o contexto foi mudado. Eles criaram uma história realmente mentirosa. Aí os hebreus comemoravam, né, em Jerusalém o fato culminante, purificando-se, sacrificando aos sacrificando anos no tabernáculo, comemorando, comendo o pão ázimo, agradecendo a Iarro. A festa duradoura durava até o dia 15. Então, todas as informações que quando a gente lê nesses livros, a gente vê que é tudo tudo uma questão de pesquisa. Não tem como alguém que vá pesquisar não descobrir esses detalhes. Não tem como. Repito, se você conversar com alguém que está dentro do sistema mesmo, conversar numa boa, ele não vai negar, né, que o Brasil é Jerusalém. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Os livros que nós já achamos, e são muitos, eu sempre falo, são muitos, né? São muitos. Comprova isso. Comprova o que a gente está dizendo aí. E a gente tem pesquisado aí na medida do possível. Eu estou pesquisando até bem menos no momento, porque meu trabalho está consumindo o meu tempo, né? Mas mesmo assim a gente ainda vai pesquisando devagar. Vai pesquisando devagar, sem parar, né? A gente, por mais que a gente seja, né, odiado por uns, né, e não por outros, né, mas a gente vai fazendo a nossa parte, né? A gente vai fazendo a nossa parte e vai falando a promessa a muita gente. E está muito próximo mesmo de Yahushua revelar-se, né? E nos conduzir à nova terra prometida.
e restaurar tudo, né? Essa parte aí mais tarde a gente vai falar. Então, não tem como, não tem como tirar Jerusalém do Brasil. Não tem como. Vários livros comprovam isso. É uma questão de pesquisar. É uma questão de pesquisar. A pessoa vai, é só chega lá e pesquisar. E pesquisar. É uma questão bem simples. E a gente vê que, ó, a questão é tão simples. Eu vou dizer para você que é tão simples. Essa semana um irmão mandou um argumento para mim e falou: Jussier, é simples para pensar, né? Porque tudo aconteceu aqui. Então eles tentam, na realidade, Moisés, Arão, eles iam nos outros países, né? Visitar outros países para falar de Arusha. Essa que é a grande realidade. Sempre foi assim. Sempre foi. Ele disse: Você, como o povo hebreu saiu de uma escravidão no Egito, como fala na Bíblia, e o povo saindo da escravidão, como é que eles conseguiram fazer um bezerro de ouro? Lógico, porque não foi assim a história. Não foi desse jeito a história. Tudo aconteceu aqui dentro. Eles iam para os outros lugares, né? Falar a verdade, né? Com certeza os hebreus eles eram donos de tudo, eles iam, moravam onde eles queriam no mundo, eles tinham condição para isso, financeiramente na época. Então eles moravam em qualquer lugar, qualquer arquipélago bonito, né? E aqui que são lutados de todos nós, né? Aqui dentro do Brasil tem muitas ilhas que muitas pessoas não conhecem. No Ceará, todas as partes do Brasil tem, né? Que só quem pisa nesses lugares são esse pessoal aí que está com a mão, né, na no dinheiro, né, que era dos hebreus. Essa aqui é a grande realidade. Né? A tribo de Dan é a tribo traidora, né? Isso aí a gente já desvendou, né? São dinamarqueses, holandeses, né? Que fazem parte dessa traição. Não tinha como o povo hebreu ser traído por outro, a não ser que fosse dentro do próprio das próprias tribos, né? A própria tribo de Jacó. Então, não tem como, né? Não tem como você tirar Jerusalém do Brasil. É impossível. É impossível. Se você fechar, se for uma Pangeia, o centro do Brasil, o centro do mundo é o Brasil. E outro, esse mapa que nós temos também não é um mapa real. Ainda tem isso. Querer provar data em mapa tem esses detalhes. Não é um mapa real. Porque se fosse um mapa, a gente tivesse mapas reais, mostraria tudo que tem no Brasil. Não é mostrado. Eu já viajei pelo país todo, né? Tive a oportunidade de viajar a trabalho, né? Sempre trabalhando em vários lugares, conhecendo várias pessoas, e é uma lógica. Como é que ele disse que José, lá em Gênesis, tá, que José era governador do Egito. E se o Brasil o Brasil é a produção do Brasil de trigo, né? Só dá na região fria, né? Em todo e como eles iam ter trigo lá no lugar quente como o Egito lá, né? Hoje não tem como. Isso é uma questão de raciocínio. Não é uma coisa bem lógica, né? Como o povo hebreu se saiu de uma escravidão no Egito, eles tinham um bezerro de ouro. Imagine fazer um bezerro de ouro. Então, contraditório isso. Você sai de uma escravidão cheio de farrapos, como a gente passou aqui. Todos nós, quando na década de 20 e 30, era a vida miserável, né? Que todos nós, todos os nossos antepassados passaram, né? Por quê? Porque perderam tudo, foram expulsos das suas casas, né? Tiveram que ir morar dentro de matas, né? Por isso que se criou favelas dentro de mapas ou os próprios quilombos, né? Que eram lugares que ninguém ia. E isso, né? Aconteceu na nossa história. Essa que é a grande, essa aqui é a grande realidade. Essa aqui é a grande realidade. Isso aconteceu, né? Isso aconteceu na nossa história. Então, o Brasil está sendo
pisado pelos gentios, está sendo dominado, e até que esse tempo deles passe, né? Até que esse tempo dele passe. Hoje, as empresas que, que, que o Brasil domina o mundo, é lógico, eles não deixam ultrapassar. Então, essa empresa que eu estou trabalhando, ela vai fazer a maior, ela está fazendo, né? E vai fazer a maior usina de energia solar do mundo. Por quê? Porque tudo vai voltar para cá, toda a riqueza vai voltar. Eles têm que distribuir essa riqueza, não há dúvida. Essa questão aí da pandemia, né? É uma questão muito interessante para a gente ver que foi nessa época que foi onde a gente encontrou mais verdades, né? Então, e essas novidades, né? Tem uma irmã que colocou agora, de Atos 29, não tem como, né? Não tem como. O sistema mentiu, dizendo que Yahushua morreu. Isso é absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. No próprio livro de Testamento de Assé, né? O próprio, né? O Yahushua está comendo e bebendo com os homens. Só que a gente não sabe quem é Yahushua. Essa que é a grande realidade. Só no momento certo que a gente vai saber. Como ele fez os céus e a terra, ele pode morar no Monte Sião, pode descer aqui, como ele faz, né? Muitas pessoas já tiveram a presença do próprio Yahushua, né? Muitas pessoas que já conversaram comigo tiveram, e elas, na época, elas pensavam que estavam loucas, né? Então, essa aqui é uma grande realidade, né? Hoje eu estava conversando com uma senhora, falei de Yahushua, né? Fui tomar um cafezinho lá, comer um pedaço de bolo e falei de Yahushua, um bolozinho de fubá, né? Que fala de milho aqui no Nordeste. E ela e falei de Yahushua para ela e ela ficou olhando para mim, né? Ela é enfermeira. E falei de Yahushua e ela disse, eu tive um sonho e falei pro meu pai que tem 96 anos e ele falou que eles não acreditaram. Aí falou no sonho, né? E disse, aí ela foi viajar para uma cidade e a mesma pessoa sentou ao lado de uma outra senhora e ela disse o sonho, ela disse assim, eu sonhei um sonho assim e a outra senhora disse, eu também sonhei ontem, o mesmo sonho, imagine. E depois ela viu, ela mesma viu e falou para mim que viu uma carruagem com os cavalos no céu voando e ela pensou que não fosse verdade. Isso faz tempo, tá? Não foi agora. E eu disse, isso aí foi verdade. Então muitas pessoas, gente, viram coisas grandiosas dadas por Yahushua, que são em sinais. E muitas pessoas não sabiam o que era isso. Muitas pessoas não sabiam o que era isso. Hoje, Yahushua, ele está visitando as pessoas em sonho, como foi falado, profetizado nos livros originais. Hoje o próprio Yahushua está profetizando em sonhos, que é muito gratificante. As pessoas sabem que aquele sonho é uma realidade. Não é um sonho, né? É uma realidade. É uma grande realidade. Então, a minha live hoje, né? Fazia tempo que eu não tinha feito mais live só. Rondinei disse que o aplicativo que a gente estava fazendo live aí, eles não liberam mais, né? Não liberam mais e ele foi tentar fazer live, já não conseguiu e está vendo outro aplicativo. Então, realmente são coisas que nos perseguem, né? E tem um livro, no livro, no livro Estados Unidos do Brasil, né? Prova que esses rios, né? Voltando nos rios, esses rios que foram ocultados, os que sobraram, eles mudaram os nomes, né? O rio
Curiarro, né? Que, que tem o nome de Curiarro, que é no Ceará, né? Região do Ceará, parte do Ceará, são, né? Eram 7 cidades aqui e parte do Ceará era Jericó, né? E esse livro Estados Unidos do Brasil, ele prova, né? Eu já fiz live com esse livro também, que o rio Coriaú, hoje falado no Ceará, na realidade o nome original dele é Curiarro. Então, prova realmente que não há dúvida que o Brasil é Jerusalém. Isso não há dúvida. Não há dúvida. São vários livros, né? Vários livros. Essa informação dentro desse livro aqui é um argumento de uma pessoa que, né, certamente eram askenazes que queria que fizesse uma tumba e morrer e ser enterrada aqui em Jerusalém. E ela faz um testamento, né? Então esse livro pesquisado aí é muito interessante, né? História, estudos de história colonial. Gente, estudo. Isso aqui é um estudo pela universidade, né? Desse livro aqui, Universidade Federal de Feira de Santana, Universidade Estadual de Feira de Santana. Veja que o próprio sistema ele faz essas pesquisas. Deixa eu olhar aqui qual foi a data aqui desse livro aqui. Eu já tinha olhado, mas eu esqueci. Para você ver que não é de pouco tempo, né? Não é. Aqui, ó, 2018. 2018. É isso, deixa eu ver. 2018. 2018 foi feito esse livro. Você acha que os reitores das universidades que não sabiam sobre a verdade, alguns, né, não sabiam. Você acha que eles hoje não estão pesquisando o que a gente está falando em livros? Hoje eles estão pesquisando, sim, né? Hoje eles realmente estão pesquisando, né? Eles estão pesquisando esses livros que a gente está falando, né? Que a gente está fazendo lives, né? A gente está fazendo lives. Tem o próprio Anchieta, né? Ele fala que o Brasil é Jerusalém. O próprio padre Anchieta, né? Tem até um. Eu tenho até em casa lá um material que eu ia fazer uma live, né? Falando sobre esse detalhe. E a gente ainda vai fazer uma live mais tarde, tá? Nós vamos fazer. Eu vou fazer uma live mais tarde sobre a Rúshua, né? E essa já tem quase uma hora. Essa live aqui foi realmente só uma questão de. Fazia muito tempo que eu não tinha feito live. Onde eu estou aqui, na casa do meu chefe aqui, eu, eu vou fazer essa. Eu fiz essa live para testar, né? Para testar, a gente ficou, né? Para testar a, o som, para testar toda a imagem. Aí mais tarde eu farei a live sobre a Rúshua, né? E a Rúshua, a revelação. Tem informação bastante interessante, né, nos livros que a gente vai apresentar, certo? E eu agradeço a todos, né? Bom dia, né? Bom dia a todos, né? E a gente está. Alguém perguntou aí, a Universidade Federal, é a Universidade Estadual de Feira de Santana, esse livro aqui, tá? É de Feira de Santana. 2018, a pesquisa, várias pessoas pesquisando, né? Várias pessoas pesquisando aí, 2018, né? Para você ver que até as universidades estão pesquisando e mostrando esses fatos, né? Isso aqui é um fato, aqui é um fato dentro do livro aqui, né? Isso aqui é um fato que eu falei na página aí, já falei a página, que a gente encontra, né?
encontra esses detalhes aí que até as universidades hoje, né, estão fazendo, fazendo levantamento do que a gente fala na internet, né? Lógico, né? Se a gente baixa um aplicativo, alguém vai lá e sabota, é porque a verdade não é para eles, não querem que seja falada, né? Então isso aqui é a grande realidade. Mas o Ronei disse que tá, já está testando outro aplicativo para a gente fazer live de novo aí, né? Está sendo muito bom aí. E a gente tem bastante livros, né? Nós temos bastante livros em pesquisa, né? Isso não para, né? As verdades que a Rocha nos tem mostrado aí não para. E, né, embora muitas pessoas aí queiram ir contradizer, né, o que a gente pesquisa, não tem como. Não tem como, não tem como se você, né, pesquisar, né, você vai ver que não tem como você tirar Jerusalém daqui do Brasil. É impossível, é impossível. Tem mais livros aí. Os irmãos estão pesquisando aí, realmente, nos bastidores. Tem mais livros aí. Nós temos livros também em inglês aí para fazer mais tradução. Onde ele já traduziu bastante livros, né? Bastante livros. Nós encontramos esse livro aí de o livro Os Pretos da Bíblia, né? Então não tem como você tirar, né? Você tirar você tirar Jerusalém da Bíblia, né? E o próprio um livro que a autora é viva, né? A autora é viva, tem o irmão Benedito aí, ele comprou mandou um livro desse aqui para mim, ó, História Secreta do Brasil, né? Vários, e eu tava lendo ele direito, né? Mais vezes, e você encontra aqui várias passagens que provam que o Brasil é Jerusalém. Nesse livro aqui, muito interessante. Por que que é história secreta? Justamente por isso, né? História secreta justamente por isso. Então, bom dia a todos e todos fiquem na suficiência, né? Do nosso Yahushua. A nossa língua ela é complicada porque ela é muito blasfemada, né? Tem um irmão que ele quando às vezes eu falo uma palavra, ele diz, não, tô fora dessa palavra. Mas infelizmente a gente está na língua que foi blasfemada, né? Mas mesmo assim, né? Eu não lembro agora o versículo que tem na Bíblia, né? Em Isaías, né? Por lábios gaguejantes falarei a esse povo, né? E a única língua que gagueja é a língua portuguesa. Por lábios gaguejantes falarei a esse povo. E a Ruxa está falando conosco nesses finais de tempos, né? Nesses finais de tempo. Então, por mais que a gente venha falar, né? Sempre algumas pessoas vão ficar contra e outras não vão, né? Mas a gente vai pesquisando aí essas verdades, né? E a gente vai descobrindo aí sempre mais informações, mas a gente já está com uma vasta bibliografia de livros, né? E a gente vai sempre mostrar a promessa que nós vamos entrar no paraíso. Teve um irmão que ele me perguntou, ele disse, mas no livro de Adão e Eva, disse, né? Lá diz que o Salvador ia morrer e tal, tal. Lógico que isso aí não aconteceu, isso aí o Salvador morrer, isso aí é absurdo. Como é que a fonte de vida vai morrer? Então, eles criaram também, na realidade, e a Rússia é quem vai restaurar tudo, né? Toda a nossa história, toda a nossa trajetória, né? E a Rússia vai restaurar tudo. Essa que é a grande realidade. Não, a história não foi do jeito que eles contaram e nem será, né? Hoje a verdade ainda está está há muitos lugares, mas
a verdade vai chegar certamente a muitos, né? Vai chegar certamente a muitos. E realmente quem sabe da verdade hoje não contesta, né? Os grandões que fazem parte do sistema, eles não contestam mais essas verdades, porque, né, são verdades que não tem como as pessoas não pesquisar por conta própria, né? Então, muito interessante, né? Eu- e as pessoas estão comprando. Eu tenho um livro lá do Adrião, o Vitor Manuel Adrião. Tem muitos irmãos já comprando aí na internet, tá? História Secreta do Brasil, do Vitor Manuel Adrião. Eles, a editora lá tá fazendo e começou, e já começou a vender, né? Eu acho no mercado, no Amazon, no Mercado Livre, tá mais barato. O irmão comprou esse livro, a gente comprou com 500, R$ 400, né? E um irmão comprou por 105, cento e poucos reais. História Secreta do Brasil, né? Muito bom esse livro, muitas fotos, né? Reveladoras, que também menciona que o Brasil é Jerusalém. Não há dúvida, não há dúvida. E ainda mais, né? Shaul, né? Shaul de Tarsis, né? Que é o apóstolo Paulo, Paulo de Tarsis, como o sistema fala, nasceu na região do Alto Amazonas, que é Manaus, né? Nasceu em Manaus. Então, essas verdades aí realmente é muito interessante a gente saber isso, né? Muito interessante mesmo. Então, muito obrigado a todos. A paz de Yahushua. O irmão disse que não gosta de falar paz, né? Porque que a paz é blasfemar, mas a paz que a gente fala é que a bondade de Yahushua, né? Que a bondade de Yahushua chegue a todos, né? Chegue a todos. Inclusive daqueles que têm que tem um certo orgulho, né? Uma certa prepotência. A gente descobre que o maior segredo dessa vida é a amizade entre todos nós. Então, muito obrigado e que mais tarde a gente vai fazer uma live bem interessante. Fiquem na bondosa paz, na bondosa calma de Arroxo. Bom dia a todos e até mais. Tchau, tchau.